na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Aproveitar que estamos de pé, gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Desde já agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, aos pastores que estão aqui atrás de mim, a confiança que tem nos dado, o carinho, a paciência, compreensão nesse momento meu final de curso, né, na faculdade. Aleluia. Glórias a Deus. Agradeço também o carinho da igreja por mim, as orações. Estou me formando agora, irmãos, eu venci. Aleluia. 6 anos. Deus me deu graça por causa da oração dos irmãos, do carinho dos irmãos. Oh, aleluia. Eu fico emocionado, irmãos, porque eu realmente me sinto amado pela igreja, irmãos. Glória. Os irmãos sempre têm uma palavra de ânimo para mim, uma palavra de bênção. Todos os irmãos, eu olho para o rosto dos irmãos e me lembro de cada um. O carinho que os irmãos têm pela minha pessoa. Então eu sou grato a Deus, eu sou privilegiado por estar com essa família aqui, com essa igreja tão amada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse capítulo 17, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém? Os irmãos podem tomar um assento. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, evidentemente que foi lido aqui um versículo bíblico e que todo versículo está inserido em um contexto. Salvo talvez Provérbios, a gente consiga ler alguns versículos isoladamente, mas aqui no livro de Apocalipse está falando de uma grande peleja, uma grande batalha, onde o Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irá vencer. Aleluia, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de vitória. É um Evangelho combativo. Paulo disse: eu combati o bom combate, mas é um combate que resulta na vitória com nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, o que me chama a atenção aqui é a característica daqueles que irão vencer com o Cordeiro, daqueles que vão se achar com Jesus no dia da vitória. São aqueles que passam por algumas etapas. Aqui precisamente a Bíblia fala de 3. São aqueles que são chamados, são aqueles que são, além de chamados, eleitos, e além de eleitos, fiéis a Deus. O bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E para mim falar então, irmãos, a respeito destes servos de Deus, eu gostaria de, para nossa compreensão ficar um pouco mais completa, falar a respeito de um grande mistério que o nosso pastor, o presidente, vem falando e que a Bíblia nos mostra, que é o mistério de Cristo e a sua igreja. Aleluia. A Bíblia diz que isso é um mistério. Lá na carta de Efésios, Paulo ele está falando a respeito de como um homem, marido, deve amar a sua esposa. Em Efésios capítulo 5, Paulo fala que o homem, marido, então deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida a Deus pela igreja. Então nós vemos que
Jesus ele tem um amor sacrificial e que o marido deve ter o amor então sacrificial pela sua esposa, que nos coloca nós maridos numa situação tanto quanto difícil. Aleluia. Mas é o que nós devemos buscar. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Que Deus me dê graça e entendimento para isso. E mais precisamente do capítulo 5, versículo 32, o apóstolo Paulo fala: grande é esse mistério. Mas eu não me refiro ao casamento, eu me refiro à igreja. A Jesus e à igreja. Até porque o casamento, irmãos, não me parece algo encoberto. Jesus, ele pegou um homem e uma mulher, apesar de que muitos ainda estão com dificuldade de entender isso. Jesus pegou um homem e uma mulher, ambos se completam, casam e constituem uma família. Está então revelado para nós o que agrada a Deus, o que está no coração de Deus. Agora, a igreja e Jesus foi um mistério na humanidade. E o que é um mistério? Mistério é aquilo que não foi revelado, é aquilo que não está claro, aquilo que eu não consigo ver de uma maneira clara. Apesar de que a Bíblia Sagrada aponta que este mistério da parte de Deus seria revelado. A Bíblia fala a respeito de Jesus, a Bíblia fala das profecias de Jesus. No livro de Isaías, escrito há muitos anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, Isaías ele profetiza que viria o Emanuel, aquele que nasceria de uma virgem, o maravilhoso conselheiro, os irmãos sabem, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O livro de Miqueias fala que os seus dias serão desde o tempo da eternidade, o rei de Israel viria. Malaquias fala da nova aliança, a aliança desse anjo de Deus, enviado de Deus, o anjo da nova aliança, que faria uma aliança com um povo, uma aliança, que povo é esse? É a igreja dele. Oh, aleluia. Jeremias fala da nova aliança também, não aquela aliança do Egito, quando saíram do Egito e fizeram aliança então com Moisés e a lei, não, é uma nova aliança, é a igreja de Jesus. Então havia um apontamento para esse mistério ser revelado. Aleluia. E o apóstolo Paulo então, inspirado por Deus, ele fala a respeito desse mistério e das insondáveis riquezas de Deus, ou seja, riquezas que eu não consigo medir, riquezas que eu não consigo mensurar, algo profundo, algo extraordinário da parte de Deus. Paulo diz então que ele é pregador disso, deste mistério que agora então está sendo revelado por intermédio de Jesus Cristo e da sua igreja. Aleluia. Quem está entendendo o que o irmão Vinícius está dizendo aqui? Amém? Glórias a Deus. E meus irmãos, é impressionante que a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, e eu tenho meditado a respeito desse capítulo, e de Gênesis capítulo 1, é impressionante como João ele fala a respeito desse mistério que para ele agora está revelado. João ele diz, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus, diz João. Aleluia. E tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Aleluia. E a vida estava nele. E João diz, e a vida é a luz dos homens. Ou seja, João está dizendo, olha, os homens, eles vivem em trevas, mas veio a luz, e a luz dos homens é Jesus Cristo, agora revelado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Havia um propósito no coração de Deus antes da fundação do mundo, em que Jesus viria a ser manifesto como homem nesta terra, trazendo a luz para todos os homens. Aleluia! Moisés, quando escreveu Gênesis, ele também teve um entendimento do princípio. E ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Aleluia. Glórias a Deus. Então, no princípio, havia
Jesus, o projeto de Jesus, antes da fundação do mundo, vir à terra e formar a sua igreja, trazendo a luz para o mundo e trazendo um povo escolhido seu, chamado e escolhido, que é a igreja de Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, quando comparamos então e colocamos em paralelo o livro de Gênesis com o livro de João, nós começamos a entender que, claro, Gênesis estava falando da criação de todas as coisas, mas quando a gente vê aquela terra sem forma e vazia, inclusive Jeremias, ele fala isso no capítulo 4, quando havia uma assolação, quando havia Israel estava sendo sitiado, ou seria sitiado pelos seus inimigos, Deus profetiza e fala que ele via a terra sem forma e vazia, ou seja, um caos, algo terrível. A Bíblia diz em Jeremias 4 que não havia luz, era trevas. E quando eu paro para pensar então em Gênesis, comparando, então botando em paralelo com o livro de João, eu vejo que essa terra sem forma e vazia era eu e era você antes de chegar até Jesus. Era a nossa família, era a nossa vida, uma vida sem formas e vazia. E a treva estava sobre a face do abismo. Era uma vida difícil, confusa, sem solução. Com a minha família não foi diferente, irmãos. Eu vim de uma família simples, uma mãe que se criou com muita dificuldade. A família da minha mãe é formada por pessoas que morreram com alcoolismo, com doenças terríveis por causa do álcool. O meu tio, o irmão dela, foi executado com 2 tiros. Uma família terrível. E a minha mãe, então, aquela criança, adolescente, com as suas dificuldades, agora constitui uma família com o seu esposo, nasce seus 4 filhos. A minha mãe, com muita dificuldade, teve que enfrentar o hospital psiquiátrico cerca de 5 vezes, com muita dificuldade. Meu pai, um homem muito trabalhador, trabalhava desde de manhã cedo, chegava à tarde em casa para trazer sustento para a sua casa. Uma família com dificuldades. Então, meu irmão, Leonardo, com 11 anos de idade, experimenta a cocaína, 11 anos de idade. Então, na sua adolescência, já estava viciado, e nós olhávamos para a nossa família e não víamos uma solução. A terra era sem forma e era uma terra vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E daquele que parecia que não tinha nada, do pior, o meu irmão mais drogado, o mais depressivo, o mais sem solução, foi ele que Jesus chamou para a sua igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi algo avassalador na nossa casa. Um mês convertido, eu via Deus na vida dele. E eu dizia: o que houve contigo? Eu tive um encontro com Deus. Meu Deus, irmãos, um encontro com Deus. O que Deus faz na vida de um homem, ele desloca o homem do seu estado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gosto de falar, irmãos, que eu me lembro, eu falei com o José, um amigo nosso, e disse: o meu irmão se converteu, e o José disse, ele sofreu uma lavagem cerebral. Aí eu cheguei para o meu irmão: ó, o José disse que tu sofreu uma lavagem cerebral. O meu irmão não pode dizer para ele que a lavagem foi completa. O sangue de Jesus me lavou por completo. Não foi só o cérebro, foi tudo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que Deus faz é algo extraordinário. Minha irmã, com 14, 15 anos, meu irmão levou para a igreja, foi para o culto, foi batizada com o Espírito Santo. Chegou em casa, se transformou. Eu não quero mais saber das coisas do mundo. Se converteu. Uma coisa extraordinária, 15 anos. Começou a cantar no nosso coral, começou a reger o coral. Com 16 anos, começou a parar de orar, parar de buscar, se enfraquecer, se desviou. 15 anos desviada.
e agora está fazendo discipulado de novo. Aleluia! Me manda uma mensagem lá de Santa Catarina. O Espírito de Deus está falando comigo. Na verdade, faz 15 anos que ele fala comigo. Mas agora eu quero voltar para a igreja. Aleluia! Agora eu, o meu irmão e a minha irmã. Falta só mais uma. E essa não vai escapar. Em nome de Jesus. Aleluia! Agora veja, irmãos. O Espírito do Senhor pairava e chamava. Ele estava chamando. Mas não basta ser chamado. Tem que ser escolhido. Oh, aleluia! E a Bíblia Sagrada diz, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que a respeito desses escolhidos. Quem são os escolhidos? Inclusive Jesus traz uma parábola. Ele fala algumas vezes sobre isso. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. As 10 foram chamadas. Mas 5 não tinham o quê? O óleo, o azeite. Não estavam preparadas. Não estavam levando a sério o chamado do seu Senhor. Não estavam entendendo a seriedade daquele que chama para um projeto que existia antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Um projeto extraordinário de Deus. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo. 5 estavam despercebidas, mais que isso, desapercebidas, despreparadas para o dia em que o noivo iria chegar. Porque este projeto, a igreja de Jesus, é a noiva de Cristo e tem que estar diariamente pensando no casamento e na boda do Cordeiro. Aleluia. Jesus fala inclusive isso de uma forma extremamente clara na parábola da boda, da parábola do casamento. Ele diz para ir lá trazer os convidados, e os convidados chegam lá, bons e maus, olha só, bons e maus. Daqui a pouco tem um lá, com uma roupa qualquer, e aí então o seu senhor chega então e diz: como te deixaram ficar aqui, nesta festa de casamento, se tu não está usando a roupa adequada, a roupa da boda, a roupa de núpcias, a roupa do casamento? Como você pode ser chamado, não levar a sério aquilo que Deus está fazendo? Esse é o questionamento. Como você pode estar nesse lugar e não estar preparado? Não estar com responsabilidade? Isso é um casamento. Isso não é coisa qualquer. Não é uma reunião qualquer para tomar um café. Não, é a igreja de Jesus. Tu é a noiva de Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto uma advertência de Deus na minha vida, irmãos. Eu estou inserido num projeto de séculos. Eu preciso estar vestido com a roupa das bodas do Cordeiro. Preparado, levando a sério com responsabilidade aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Os eleitos. Quem são os eleitos, irmão Vinícius? São aqueles que se converteram. São aqueles que mudaram o seu pensamento, que se arrependeram da vida que levavam e agora vivem uma nova vida. São aqueles que estão mergulhados na igreja. Interessante isso. A Bíblia diz que só há um Espírito e Ele nos batizou no corpo. Imergiu no corpo, que é a igreja. Não é aquele que simplesmente vem à igreja, mas aquele que é a igreja. Aleluia. Não é aquele que simplesmente vai lá num culto, é aquele que pertence ao culto a Deus. É aquele que vive a igreja 24 horas por dia. É aquele que entende que ele é corpo de Cristo, membro do corpo de Jesus. Aleluia!
Eu estava no hospital, e aí nós estávamos nos apresentando, e eu disse que eu era da igreja. Eu não ia, eu era da igreja. E eu sou da igreja. Eu não só vou na igreja, eu sou da igreja. Então o médico disse, que legal, tu tem um hobby. Aquilo me incomodou, irmãos. Aquela palavra dele, eu tive uma aversão àquela palavra ali. Um hobby. Aí eu chamei ele para conversar. Olha, com todo respeito, eu preciso falar isso para ti. Isso está me incomodando. Não, pode falar, o que houve? Assim, ó, eu tenho uma convicção de fé em que eu saio da medicina, mas não saio da igreja. A igreja para mim não é um hobby. E aí ele me olhou, aquele homem me olhou e ficou espantado. Me olhou e não esperava aquela resposta. Aleluia. Mas eu sei quem me chamou e quem me escolheu. Aleluia. É necessário a conversão. É necessário, para ser escolhido, ser converso. Ter uma vida transformada. É necessário nascer de novo. Nicodemos, aquele homem dos principais dos judeus, chega até Jesus de noite. Ele tinha vergonha de ser crente. Chega de noite, chega até Jesus e diz, mestre, nós sabemos que os sinais que tu faz só pode vir de Deus. Jesus já na arrancada, no início da conversa já diz, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. O que é nascer de novo, irmão Vinícius? É ter uma nova vida. É ter a natureza de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz, o velho homem tem que morrer. Aleluia. Agora eu vou falar, irmãos, uma coisa que eu percebo. Porque nós na área da saúde vemos muitas pessoas morrendo. O morto, irmãos, ele não responde a estímulos. Aleluia. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o velho homem tem que morrer para as coisas dessa terra, é porque ele está morto. O velho homem está morto. E alguém convida então o velho homem. Vamos lá jogar um futebol e beber uma cerveja. Mas o velho homem está morto. Vamos para a festa, irmão Vinícius. O velho homem está morto. Quem está entendendo o que o irmão Vinícius está dizendo aqui? Porque ele nasceu de novo e agora ele é uma nova criatura. E agora essa nova criatura responde a estímulos espirituais. É uma coisa extraordinária isso. E aí a pessoa diz, vamos orar. E ele, vamos orar. Vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Vamos andar com Deus, vamos andar com Deus. Meu irmão, eu não estou te vendo na vigília, misericórdia da minha alma, me ajuda. As pessoas não entendem isso, porque isso é um milagre de Deus. É um milagre. Não adianta, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo. Paulo disse, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. É dois mortos que não conseguem mais se comunicar. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Aleluia. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus não são guiados pela vaidade. Os filhos de Deus não são guiados pela inveja. Os filhos de Deus não são guiados pelo sucesso. Os filhos de Deus não são guiados pelo dinheiro. Os filhos de Deus não são guiados pela cobiça. Os filhos de Deus não são guiados pela mentira. Os filhos de Deus não são guiados pela aparência. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Estes são os filhos de Deus. Estes são os eleitos de Deus. Oh, aleluia, bendito some o nome do Jesus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Serão chamados, os que vencerão chamados,
eleitos. É interessante, irmãos, que quando o velho homem morre, o que a gente tem que fazer com o morto? Tem que enterrar. Morto tem que sepultar. Senão fica ali incomodando, irmãos. Começa a cheirar mal. Tem que botar para baixo da terra. Tem que sepultar. O apóstolo Paulo chamou isso. Em Colossenses ele fala isso. Em Romanos ele fala isso. Que esse sepultamento é o batismo nas águas. Aleluia. Morreu a velha criatura. O que faz com ela? Sepultamento. Nós vamos lá. Para todo mundo ver. Né? O enterro mais feliz que existe. Chega lá, todo mundo olha, pega então aquela velha criatura e coloca para dentro da água, mas coloca lá para dentro, não deixa nada de fora. Coloca lá para dentro, sepultou, e quem surge? A nova criatura. Uma novidade de vida. E essa nova criatura pertence ao que agora? A igreja de Jesus, um projeto que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo está educando a igreja de Corinto, e ele começa a falar a respeito do que é esse batismo. E ele começa a comparar o batismo com Israel, atravessando o Mar Vermelho. E aí o apóstolo Paulo diz, eles passaram pelo batismo, o Mar Vermelho. Aleluia. Saíram da onde, irmãos? Do Egito, do mundo. E agora então, deixaram as coisas do mundo e passaram pelo Mar Vermelho, pelo batismo. Aleluia. Para ter uma novidade de vida. E depois do Mar Vermelho, o que se apresentou para o povo de Israel? O deserto. Aleluia. Aleluia. O que se apresentou? O deserto. As provações, as dificuldades, os empecilhos, a perseguição. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu já convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero dizer exatamente o que a Bíblia diz em Apocalipse. Vencerão com o cordeiro os chamados, os eleitos, mas também os fiéis. Aqueles que mesmo mediante a prova, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante as circunstâncias desfavoráveis, eles permanecem fiéis. E o que é ser fiel, irmão Vinícius? É digno de confiança. A fidelidade exige tempo, exige provação, exige dificuldades. Dignos de confiança, aqueles que Deus pode confiar, que permanecerão na sua igreja, no seu corpo, levando a sério as coisas de Deus. Aleluia. É tão forte isso, irmãos. Eu não queria entrar por esse caminho, mas eu sim dizer isso para os irmãos. É tão forte isso que Jesus diz: o que não junta, junta, espalha. Não existe outra opção no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, a não ser ajuntar. Mas eu estou com dificuldade, ajunta, tem que ajuntar. Não existe o neutro na igreja de Jesus. Não existe o neutro. Porque se ele não está ajuntando, ele está espalhando. Aleluia. O projeto de Jesus e da igreja é muito mais sério do que muitos de nós pensam, irmão. É algo extremamente precioso da parte de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite. Quem quer ser digno de confiança? Eu convido para vir aqui. Eu quero orar por você. Aleluia.
Você que está sendo chamado por Deus, você que está sendo chamado por Deus e quer aceitar esse Jesus na sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Oh, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta apenas ser convencido de que Jesus é o Senhor, tem que ser convertido. Não basta apenas vir para a igreja. Claro, vir para a igreja é uma bênção. Vamos conhecer a igreja, vamos buscar a Deus. Mas Deus te chama não só para vir, mas para te fazer parte da igreja dele. Aleluia. A igreja que nós chamamos de invisível, a igreja espiritual. Vocês sabiam, irmãos, que quando a gente se converte, nós nos convertemos, nós fazemos parte da igreja invisível de Jesus? Quem entende isso, diga amém. Só que a igreja invisível de Jesus é constituída de pessoas visíveis. E essas pessoas visíveis, aleluia, elas estão em algum lugar na terra. E eu posso dizer, meus irmãos, no Ministério Restauração está cheio de pessoas visíveis que pertencem à igreja invisível de Jesus. Tem outros lugares, Vinícius? Certamente que sim. Tem outros países, Vinícius? Certamente que sim. Mas eu sei que nesse lugar, nós todos que estamos aqui, queremos buscar a face do Cordeiro. Queremos buscar a verdade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está aceitando Jesus a primeira vez aqui? Tem alguém que está aceitando Jesus? Quero orar por você. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar? Nós queremos orar pela tua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, eu coloco na tua presença agora, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Eu coloco na tua presença agora aqueles que vieram aqui na frente, Senhor. Quem sabe está lutando, Senhor, com as dificuldades, com as adversidades. Mas o Senhor chamou eles, Senhor, para um plano extraordinário. O Senhor chamou eles para a igreja. E o Senhor, meu Deus amado, busca aqueles que te amam de verdade, Senhor. De todo o coração se entregam, Senhor, a Ti. Aqueles que vêm até Ti, Jesus, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. O Senhor chama aqueles que querem se entregar para Ti, para o Senhor escolher eles, Senhor, e colocar nas Suas mãos o compromisso, Senhor, da igreja de Cristo. E mesmo mediante as adversidades e dificuldades, Senhor, que eles possam permanecer fiéis, Senhor, nos dá graça. É fruto do Teu Espírito, Senhor, a fidelidade. Deus, em nome de Jesus, não deixe os nossos olhos espirituais, Senhor, se apagarem. Não deixe os nossos ouvidos espirituais, Senhor, estarem agravados. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor restaura vidas. O Senhor restaura famílias. O Senhor sara a terra. O Senhor cura. O Senhor é poderoso para essas coisas. Senhor Jesus, trabalha nos corações, Senhor, nesse período de oração que estamos tendo aqui, Senhor. Nesse período dedicado para orarmos, Senhor, na Tua presença. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a igreja, Senhor, local. Desperta o ministério restauração. Desperta as igrejas, Senhor, na face dessa terra. Desperta os ministérios na face dessa terra, Senhor, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Desperta a igreja, Senhor, liberais. Desperta, Senhor. Desperta no Senhor para fazer a Tua obra.
Desperta-nos, Senhor, para estarmos inseridos na Tua igreja, Senhor. Nesse corpo, Senhor, extraordinário. Oh, Deus. Não te apresse de sair da presença de Deus. Ainda é cedo, vamos orar. Ore a Deus, ore com o coração sincero a Deus, fale com Deus. Diga a Deus, eu quero fazer parte de verdade, Senhor, desse corpo. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Eu quero Te buscar, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Ore com sinceridade, com o teu coração aberto a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o Teu nome, Deus. Não basta ser chamado, Senhor. Não basta ser eleito, Senhor. É necessário, Senhor, sermos fiéis. Muitos são eleitos, Senhor, e acabam se apostatando, se desviando, abandonando, se tornando infiéis. A Tua palavra diz que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus e é considerado um infiel, Senhor. Não deixe, Senhor, que venhamos a estar com esse sentimento. Os nossos olhos, Senhor, brilhando para as coisas desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer com a Tua obra. Desperta-nos, Senhor. O trabalho que o Senhor me deu, o curso que o Senhor me deu, o meu casamento, toda a minha vida, Senhor, que seja para a Tua glória, Senhor. Que a vida do meu irmão, Senhor, o seu trabalho, os seus estudos, Senhor, a sua família, o seu dia a dia, que tudo seja para a glória de Deus. O Senhor nos chamou para nos movermos em Ti, Senhor. A Tua igreja, Senhor, se movendo em Ti, Senhor, como falou aqui, Senhor, o presbítero Hugo, um organismo vivo em Ti, Senhor. Não existe na vida de um cristão genuíno, Senhor, a separação da igreja e da sua vida. A sua vida, Senhor, é uma vida inserida na igreja de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Como o Senhor tem me despertado, tem falado ao meu coração, fala, Senhor, no coração dos irmãos. Senhor, a nossa vida, Senhor, o Senhor sabe muito mais do que o cão de nós, Senhor, das dificuldades, das pelejas. Mas nos ajuda, Senhor. É tão bom estar na Tua casa. É tão bom fazer a Tua obra. É tão bom Te buscar, Senhor. Oh, parece que a nossa alma fica, Senhor, de uma forma tremenda, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor.